Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Boa noite a todos, o meu nome é Diego e o ano era 2006, época em que eu tinha 18 anos de idade, e nesse tempo eu morava na zona rural da cidade de Cacoal, em Rondônia. Eu era bastante festeiro, eu ia nas sextas-feiras de carona com vizinhos ou conhecidos que eu encontrava na estrada até a cidade para ir a uma discoteca chamada Refúgio Nuclear, que era muito badalada naquela época. A minha mãe, muito cristã, e o meu pai ficavam preocupados e não gostavam que eu saísse assim por medo de algo acontecer comigo, já que naquela época haviam muitas gangues e gente de má índole nessas festas. Mas como eu era apenas um jovem, eu sempre achava que nada poderia acontecer comigo, mesmo contra a vontade dos meus pais. Eu sempre arrumava um jeito de ir para a balada. O nosso combinado era que eu deveria voltar antes das 5 horas da manhã, pois o meu pai, o meu irmão e eu cuidávamos da ordenha das vacas nessa época. Então lá por volta das 3 horas da manhã, eu ia embora para casa. Nesse horário, já não tinha carona, então eu caminhava cerca de 20 quilômetros mais ou menos até o sítio. Pelo caminho, a uns 3 quilômetros já fora da cidade, tem um parque de exposições onde costuma ter eventos de rodeio. Em uma dessas vezes, quando eu estava passando em frente ao parque, eu ouvi um assobio agudo. Na hora, eu me arrepiei todo, pois não havia ninguém na rua além de mim. Porém, ao andar mais um pouco, eu vi que havia um carro da marca Uno parado em frente ao parque de exposições. Na hora eu cheguei a pensar que tivesse alguém namorando por ali, sei lá, e continuei o meu caminho. Foi então que um pouco mais à frente, eu ouvi o mesmo assobio novamente e senti de novo aquela sensação ruim. Os assobios foram se repetindo até chegar onde começava a estrada de chão, quando tudo de repente ficou em silêncio. Eu fui embora em silêncio até chegar em minha casa, prometendo a mim mesmo em pensamento que eu não faria mais aquilo, pois eu havia ficado com muito medo daquele acontecimento bizarro. Mas sabe como são os jovens, né? Quando chegou no próximo final de semana, mesmo contra a vontade dos meus pais, eu fui novamente para a discoteca. E na volta, aconteceu a mesma coisa, e na semana seguinte aconteceu de novo aquela mesma coisa. Mais uma vez eu decidi então que não faria mais essa loucura, pois eu já estava ficando aterrorizado demais com aquele assobio que me perseguia toda vez que eu passava de madrugada por aquele caminho. E aquele assobio era de gelar a alma. Até que passou mais um bom tempo e chegou uma época em que haveria uma festa da igreja na cidade. O meu amigo, que era vizinho de sítio, me chamou, e como ele ia comigo, eu acabei aceitando. Ele veio de bicicleta e eu fui na sua garupa. O interessante é que eu tinha me esquecido do que tinha me acontecido das outras vezes. Já na festa, lá para volta das 2 horas da manhã, eu resolvi procurar pelo meu amigo para irmos embora. Mas para minha surpresa, eu acabei não o encontrando. Eu já estava cansado, então decidi ir embora sozinho. E novamente, ao passar em frente pelo parque de exposições, aquele mesmo assobio veio me atormentar. Na hora eu pensei em voltar para dormir na casa de algum tio, mas o meu pai era muito severo e brabo. Ele era um pernambucano bem bronco
Com certeza ele iria brigar comigo feio se eu não voltasse para casa. Então, eu segui pelo meu caminho de volta, mesmo com medo. E novamente, quando eu cheguei onde começava a tal estrada de chão que dá acesso à nossa casa, aquele assobio parou. Foi aí que eu pensei comigo mesmo, daqui para frente é tranquilo. Mas eu estava redondamente enganado, pois o local onde morávamos haviam muitos relatos de coisas bizarras e sobrenaturais contadas pelos moradores da redondeza. Faltando mais ou menos uns 5 quilômetros para eu chegar em casa, eu tinha que passar por um local de mata, onde haviam 2 pontes. Próximo dessa mata, um pouco antes, aquele maldito assobio começou de novo, sendo que dessa vez muito mais forte e bem ao meu lado. Vinha de dentro do pasto. Eu juro que eu nunca fui de ter medo, mas naquele dia eu senti um pavor profundo. Eu me lembro daquela lua clara como um dia. Eu olhei para o pasto e havia uma árvore com muitos cipós. Eu percebi que o tal assobio estava vindo de lá, porém eu não vi nada de estranho quando olhei. E continuei caminhando, e ao entrar na mata, antes da primeira ponte, eu ouvi um berro terrível de uma mulher, apenas 2 metros de mim dentro da mata. Na hora eu me congelei, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram por completo. Eu senti um profundo pavor, ao ponto de achar que eu fosse desmaiar ali. Eu fiquei paralisado, em choque. O berro era indescritível. Quando eu consegui finalmente me mexer, eu comecei a andar olhando para o chão, sem olhar para os lados ou para a frente, principalmente para trás, pois eu tinha medo de ver aquela coisa que estava me seguindo. Ao chegar na segunda ponte, novamente eu não conseguia correr. Em minha mente, eu sabia que nem adiantava, pois como que eu iria correr de algo do além? Eu só andava e na minha cabeça eu orava piamente a Deus para que Ele pudesse me proteger, jurando que eu nunca mais faria essas loucuras. Quando eu saí da mata, faltavam ainda uns 400 metros até a minha casa e, sem entender, eu comecei a correr como se não houvesse o amanhã. Acho que era medo por causa do horror que eu sentia com aquela coisa que dava a entender que estava vindo atrás de mim. Dava a entender que ela estava quase me alcançando, até que finalmente eu consegui chegar em minha casa. Depois desse dia, eu não saio mais de casa para voltar sozinho, ainda mais se for por essas estradas que dão acesso à minha casa. Boa noite. Olá a todos do canal. Hoje eu irei relatar aqui algumas das minhas experiências com vocês. O meu nome é Claudinei e tudo aconteceu na cidade de Indaial, em Santa Catarina. Foi no ano de 2010, logo assim quando eu conheci a minha primeira esposa. Na época eu tinha 27 anos de idade. Alugamos uma casinha para começarmos a nossa vida juntos. O dono da casa morava em frente, do outro lado da rua. Ele era um torneiro mecânico, um homem bem simpático, diga-se de passagem. Quando chegamos, a casa estava bem mal cuidada. Perguntei a ele se por acaso eu poderia pintá-la e ele acabou concordando. Então, eu pintei a casa de verde abacate e até que melhorou bastante. Logo nas primeiras semanas, nada aconteceu fora do normal. No entanto, eu comecei a sentir como se alguém estivesse me observando dentro da minha própria casa. Já a minha esposa dormia cedo e eu ficava vendo televisão até mais tarde. Mas antes de me deitar, eu sempre conferia se todas as portas e janelas estavam trancadas. Na nossa casa havia uma cachorra que já estava lá quando nós nos mudamos. Possivelmente foi deixada pelos seus antigos inquilinos.
que foram embora e a deixaram para trás. Essa cachorra latia muito durante a noite, principalmente em volta da casa, onde havia um grande matagal e uma estrada de chão. O dono da casa sempre passava com seu trator pela manhã, me cumprimentando com as mãos enquanto tomava meu café na varanda da casa. Certa noite, enquanto a minha esposa preparava o jantar e eu assistia a TV, quando de repente o trinco da fechadura da porta da sala começou a se movimentar. A porta estava bem próxima do sofá. Eu estava distraído com a TV e não o vi, apenas ouvi o som da fechadura que se movimentava rapidamente. A minha esposa me alertou que deveria ter alguém do lado de fora, mas ao abrir a cortina não havia ninguém. Então eu pensei, como que uma pessoa teria que ser extremamente rápida para correr antes que eu pudesse enxergar? Um detalhe é que o entorno da nossa casa haviam pedras de construção, daquelas muito conhecidas como brita. Então quando alguém anda por cima, a gente ouve aquele som característico. Só que não fez som algum. Uma outra observação é como que a pessoa passou pela nossa cachorra sem ser notada, pois ela era muito brava e latia por qualquer coisa. E nesse dia, ela não deu nenhum latido sequer. A única opção era a pessoa voar. Bom, eu acabei ficando com isso na minha cabeça, tentando arrumar alguma explicação plausível, mas só que eu não encontrei nenhuma. Uma outra coisa que acontecia é que tanto a minha esposa quanto eu ouvíamos estalos por toda a nossa casa. Eu sei que é bem comum em casas de madeira isso acontecer, mas mesmo assim eu me levantava para verificar e não via nada. Até que aqueles estalos se tornaram cada vez mais frequentes, e em uma noite quente decidimos então colocar o nosso colchão no chão, pois, segundo a minha esposa, ficaria mais fresco. Nós dormíamos com a porta do nosso quarto semiaberta e com a luz da sala acesa, pois ela tinha medo do escuro. Assim, desse modo, entrava um pouco de claridade no quarto. Então, como de costume, eu desliguei a TV, conferi portas e janelas e fui me deitar. Cerca de mais ou menos uma meia hora após eu me deitar, algo encostou suavemente em minha nuca. Eu estava virado para a parede, como a minha esposa também estava. Na hora, eu fingi estar dormindo. Enquanto isso, persistia por cerca de uns 20 minutos. Nesse meio tempo, muitas coisas passavam pela minha cabeça. E uma delas é que nós poderíamos estar com a nossa casa sendo invadida por algum bandido e que ele estava ali do meu lado, apontando a arma para a gente, verificando se por acaso estávamos realmente dormindo. Foi uma sensação terrível. O pavor havia tomado conta de mim, mas eu precisava me manter o mais natural possível. Depois de um tempo eu senti que aquela coisa havia desencostado de mim e eu fui abrindo os meus olhos bem devagarzinho. Foi quando eu pude ver que não havia mais ninguém ali naquele ambiente. Tomei coragem e verifiquei toda a nossa casa por dentro e não havia ninguém. Todas as portas e janelas estavam fechadas. Isso foi o nosso alívio. Na verdade, foi o meu alívio. Meses após o ocorrido, estava eu novamente fazendo a minha rotina noturna. Antes de dormir, eu fui verificando todas as trancas das portas e janelas. E quando foi por volta das 11 horas da noite, eu fui me deitar. Foi aí que aconteceu uma situação semelhante. Agora, eu vou tentar explicar como foi. Novamente, eu estava me sentindo sendo observado dentro da minha própria casa. E após uns 20 a 30 minutos depois de que eu havia me deitado, eu estava com as minhas pernas sobre as pernas da minha esposa, sendo que nós estávamos quase que abraçados, mas eu ainda estava acordado. Foi quando eu tive a sensação de que alguém estava aos pés da nossa cama.
e o edredom se dobrou, deixando ambos, a minha esposa e eu, com as pernas descobertas. Eu percebi e senti, mas eu fiquei imóvel. Novamente eu fingi que eu estava dormindo, mantendo-me assim por um bom tempo. As pernas já estavam geladas, pois só estávamos cobertos do tronco para baixo. Quando eu abri os meus olhos bem devagar, eu comecei a pensar novamente sobre a possibilidade de alguém na casa. O meu coração estava batendo tão forte que parecia que ele iria explodir, pois eu estava imaginando até que, se tivesse algum espírito, ele deveria estar se divertindo com tudo isso e nos provocava. Com muito custo eu me levantei, procurei pelos cômodos e mais uma vez não havia ninguém. Eu fui ao nosso quarto e a minha mulher estava dormindo profundamente. Ela até roncava. Eu já havia verificado as janelas e as portas, mas dessa vez a porta da sala estava apenas encostada. Ela estava com a fechadura aberta. Mas o que me intrigou é que antes de dormir, eu tinha certeza absoluta que ela estava trancada. O restante daquela noite foi difícil para dormir e na manhã seguinte eu comecei a pensar: tudo bem, a porta estava destrancada, mas mesmo assim, se fosse algum ladrão, como que passou pela nossa cachorra, que era muito brava? E também ele não fez nenhum ruído ao andar pelas pedras que tinha ao redor da nossa casa. Isso não faz sentido algum. Alguns meses depois, a minha esposa e eu nos separamos e eu me mudei de lá. Mesmo hoje em dia, lembro o quão terríveis foram aquelas experiências. Anos depois, retornei à casa e o dono a mandou demolir, construindo assim um galpão no local. Eu tenho outros relatos, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Então, esse foi o meu relato. Eu desejo a todos um obrigado por ouvir e assistir e que Deus abençoe a todos. Olá, o meu nome é Rogério. Eu tenho 27 anos de idade e sou vigilante. Trabalho durante toda a noite, das 18 horas até as 6 horas da manhã. O relato que eu vou fazer agora fez-me enxergar a vida de um jeito totalmente diferente do que eu via antes. Certamente, já ouvi histórias desse tipo, só que eu nunca levei a sério até esse terrível dia. Nunca algo tão diferente havia acontecido comigo em relação a essas coisas. A única coisa que foi mais ou menos parecida e saiu do normal é que, quando adolescente, em uma das minhas férias do colégio, eu sempre ia para a casa dos meus avós, que fica em uma cidadezinha do interior. Era um sítio afastado onde dava para correr, jogar bola e tem também um açude dentro do terreno. Lá moram poucas pessoas, mas tinha uma senhorinha muito simpática e sempre estava por lá. Ela me olhou de um jeito diferente, meio que rindo e me olhando fixamente. Eu ia para aquele sítio desde sempre e já a conhecia, só que dessa vez ela estava diferente. Meio que sem jeito, perguntei se ela estava bem ou se por acaso ela queria me falar algo. Ela me disse que queria falar comigo sim, porém, só falaria no dia seguinte. Bom, ela sempre foi gente fina comigo. Eu falei para ela que tudo bem, que no caso, conversaríamos amanhã sem problemas. Lembro-me que nessa noite eu mal consegui dormir direito, pensando no que ela queria me falar. Assim que amanheceu, a primeira coisa que eu fiz foi correr para frente de um alpendre que tinha lá, e a primeira pessoa que eu vi foi ela mesma. Ela vinha com um sorriso de sempre. Era uma senhora muito legal e meio sem jeito. Eu fui chegando bem devagar, dei bom dia para ela e perguntei como ela estava. Ela, por sua vez, com aquela voz bem mansa, rindo de canto de boca,
perguntou se eu queria mesmo saber o que ela tinha para me contar. E é claro que eu disse que sim. Afinal de contas, eu nem dormi direito na noite anterior pensando nesse assunto. Ela me disse que em uma outra encarnação eu era um médium e que eu era muito famoso. Como assim? Questionei na hora. Confesso que segurei o riso porque eu esperava tudo, menos esses papos de reencarnação, mas continuei prestando atenção. Ela falou que parte dessa habilidade de outra vida tinha vindo nessa encarnação minha e que a qualquer dia desses eu poderia ver algo que me assustasse e que eu não saberia lidar com aquilo. Ela falou para mim para não ter medo e que eu não teria escolha e que aquele dom era meu e eu não poderia me livrar disso. Eu nem dei importância para aquilo. Esse pessoal mais antigo é cheio de histórias, né? Como respeito, agradeci o toque que ela me deu e segui a minha vida. Aquilo nunca saiu da minha cabeça, mas eu levava a vida normal. Pensava às vezes nesse recado, mas além de não entender direito, eu nem liguei e nem contei para ninguém. Só deixei para lá. Tudo se passou em um dia normal de trabalho. Como eu já costumava fazer, antes de trabalhar, eu fiz a minha marmita, tomei um banho, organizei as coisas. Mal sabia o que estava por vir. Hoje, depois de tudo, a gente liga muita coisa e naquele dia, eu não sei explicar bem, mas já acordei diferente. Sei lá, como se já estivesse prevendo algo ou como se fosse o destino acontecer. Tava uma noite de arrepiar. Eu estava lá no ponto de ônibus. Os carros iam e vinham. Pessoas normais estavam voltando dos seus trabalhos, seguindo com as suas vidas como de costume. Pois bem, eu estava ali de boa, esperando o busão voltar para eu ir para casa. O vento estava gelado, as folhas caíam das árvores, tudo estava meio que sinistro. Mas eu estava na minha, com meu fone de ouvido, tentando ignorar aquele clima estranho, concentrando-me mais na música do que nas sensações sinistras que estavam se passando por mim naquele momento e naquele horário. Eu esperava um ônibus. Eu estava sempre sozinho, pois naquela linha sempre rodava meio que vazia. Já era de costume eu ficar por ali sozinho. No máximo passava uma pessoa ou outra. Só que naquela noite o lugar ficou mais silencioso do que nunca. O som da rua havia sumido e eu senti um calafrio na espinha, do tipo medo mesmo. Eu virei a minha cabeça e lá estava ela, uma figura pálida. Ela estava vestida com uma roupa antiga, toda rasgada e suja, e o olhar dela, eu não vou esquecer daqueles olhos vazios. Estava claro que aquele ser não tinha vida alguma. Que situação embaraçada. Na hora, tudo que aquela senhorinha vizinha da minha avó tinha me dito havia surgido na minha cabeça. Só que para piorar minha situação, eu não tinha dado muita atenção e muito menos eu me lembrava de praticamente nada do que ela havia me dito. E naquela hora, me deu um grande arrependimento. Era para eu ter prestado atenção. Só que eu não tinha mais saída. Eu tirei os meus fones de ouvido e fiquei ali parado, encarando aquilo sem saber o que fazer. Ela estava ali parada me olhando também. Eu podia sentir o meu coração batendo mais rápido do que bateria de escola de samba. Ela não dizia nada, mas eu conseguia sentir uma tristeza, uma angústia, sabe? Era como se ela tivesse alguma história terrível para me contar. Era como se a energia pesada dela estivesse fazendo algum efeito em mim. Aquela sensação foi a pior que eu já senti em toda a minha vida. Eu tentei falar alguma coisa para ela. Eu cheguei a gaguejar. Tipo, quem é você? Mas a minha voz saiu tão fina que eu mal me reconheci. Ela começou a se mover em minha direção. Os cabelos dela voavam ao vento que parecia rodear.
E a essa altura, eu já estava suando do frio, pensando em sair correndo dali. Nessas horas, a perna pesa uns 1000 quilos e você fica completamente paralisado e sem reflexo nenhum. O tempo parece parar. Eu não conseguia me mexer e mesmo que eu quisesse sair, eu não conseguiria de tanto medo que eu estava. O que ela queria? Porque ela estava ali parada? Foi quando ela abriu a boca, mas o som que saiu era como um vento soprando, só que com um toque de tristeza. Senti como se as palavras dela entrassem em minha cabeça, me contando toda a história dela. Ela estava presa nesse lugar, naquele ponto de ônibus onde tudo havia acontecido, tipo uma maldição. Ela estava condenada. Ela me encarou de novo com aqueles olhos vazios. Eu tentei até que dizer alguma coisa, qualquer coisa na verdade, mas as minhas palavras não saíam. Aquela alma penada fez um gesto com a mão, do tipo um agradecimento, e começou a se dissipar como fumaça. Eu fiquei ali sozinho, estarrecido de novo, olhando para onde ela estava, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Nunca mais. Eu esperei em um ponto de ônibus sozinho, ainda mais naquele ponto, e toda vez que eu passava perto dele, eu me lembrava daquela noite. Foi uma noite de puro terror. Desde esse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. O meu nome é Chico. Eu trabalho em uma indústria de cimento em Manaus, Amazonas. O relato que contarei a seguir não aconteceu comigo, mas sim com um colega de trabalho chamado Ricardo, que depois do ocorrido, ele nos contou aqui na empresa. Trabalhamos como vigilantes orgânicos em turnos alternados. De manhã é das 7 horas às 15h20. À tarde é das 15h20 às 23h20. E durante a noite é das 23h30 às 7 horas da manhã. Nesse dia, o Ricardo estava no terceiro turno, escalado para um posto que chamamos de a casa da diretoria, que na verdade é uma mansão construída pelos donos da empresa para se hospedarem quando vem a fábrica nos visitar. A mansão foi construída dentro do terreno da empresa, que é uma área de mata fechada muito grande. O meu amigo nos relatou que por volta de 1h30 da manhã, ele escutou perfeitamente um barulho no vidro da guarita, como se alguém tivesse batido. Nesse momento, ele estava fazendo palavras cruzadas, então se levantou para ver quem era e não viu nada. Ele chegou a pensar que tinha sido o alarme da mansão que fica pendurado na guarita e que tinha batido no vidro por causa do vento. Em seguida, ele voltou a fazer palavras cruzadas. Depois de uns 10 minutos, ele voltou a ouvir novamente o tal barulho. Era como se alguém estivesse batendo no vidro. Ele novamente olhou para o alarme que estava pendurado, mas ele estava parado. Então ele se levantou para ver o que era e começou a olhar para todos os lados da guarita. Primeiro ele olhou para a direita, depois para a esquerda, para trás e não viu nada. Então ele olhou para a frente da guarita, que era a parte mais alta. Foi quando ele olhou para baixo e viu um homem negro sem camisa e descalço, usando apenas uma bermuda branca. Esse homem estava de cabeça baixa. O Ricardo tomou um baita de um susto, mas se manteve calmo, apenas achando estranho aquela pessoa estar ali naquele horário e naquele lugar. Então, ele perguntou o que ele fazia ali, mas o homem não respondeu nada e começou a andar para trás com a cabeça baixada. O Ricardo então falou novamente, sendo que dessa vez mais rude com aquele homem. Ô rapaz, espera aí que eu quero falar com você. Até então, o Ricardo não tinha sentido medo, apenas a adrenalina dele que havia subido um pouco, o que é normal. Naquele momento, o homem parou
virou-se para o meu amigo, deu a volta e saiu na rua que dava acesso à mansão. Quando chegou no portão, aquele homem não estava de frente para ele com a cabeça baixa, e sim de costas com a cabeça erguida. Nesse momento, aquele misterioso homem deu mais alguns passos, e foi quando o Ricardo falou novamente para ele: "Ô rapaz, espera aí que eu estou falando com você." Após isso, aquele homem começou a ficar todo torto, como se os ossos dele tivessem se quebrando, e começou a andar meio que retorcido na direção dos coqueiros que tem lá no local. Foi nessa hora que o Ricardo sentiu um arrepio no corpo e um medo enorme. Ele passou então um rádio para a portaria central pedindo reforços, mas quando chegaram no local, não encontraram nada. Depois disso, o meu amigo não tirou mais serviço e pouco tempo depois pediu para sair da empresa. Já no meu caso, eu trabalho nessa empresa desde o ano de 2006 e todas as vezes que eu fui escalado para ficar nessa guarita, graças a Deus eu nunca vi nada. No entanto, confesso que é um lugar bem tenebroso e que deixa você o tempo todo com aquela terrível sensação de não estar só naquele local. Já outros colegas meus que trabalham lá dizem já ter ouvido e visto algumas coisas, mas graças a Deus eu repito, eu nunca vi nada. Bom, essa foi a minha pequena contribuição para o canal. Fiquem com Deus e eu desejo a todos uma ótima noite. O meu avô contava uma história do meu bisavô que era muito assustadora. Ele contava que tinha um engenho de açúcar em uma localidade em Sergipe. Tudo aconteceu justamente na noite em que teve um fim uma turbulência, diligência feita pelas volantes. A ação era para combater um grupo de banditismo que estava em rota de fuga pelo pequeno povoado. Ele contava que ouviu dizer que o lugarejo foi estremecido naquela tarde. Ele falava que dava para ouvir de longe o clamor dos feridos e o cheiro de pólvora queimada. O conflito acabou por volta da meia-noite, mas o medo não deixava os moradores que ficaram escondidos em suas casas. Ele dizia que ainda receberam a visita dos soldados que procuravam pelos poucos fugitivos que podiam estar escondidos pelas redondezas. O nome do meu bisavô era Joaquim e ele era dono de um engenho de cana-de-açúcar. Ele também possuía muitas terras herdadas do seu pai. Naquela mesma noite, ele teve uma terrível surpresa enquanto voltava a cavalo para sua casa. A estradinha em que ele vinha estava escura e o vento trazia ainda o que sobrou da fumaça dos disparos. Meu bisavô vinha pela estrada apreensivo, pois sabia o que estava acontecendo. A região estava muito perigosa e a qualquer momento poderia acontecer algo com ele. Não havia ninguém pelas poucas ruas e todos os moradores haviam sido avisados para não saírem de suas casas e assim se manterem trancados. O meu bisavô vinha com medo, mas como era devoto de Nossa Senhora do Carmo, os seus pensamentos estavam em suas orações. Ele já estava a poucos metros da entrada da sua propriedade quando parou de rezar e viu de longe vários vultos que passaram em direção a um antigo pé de castanhola. A árvore ficava dentro de suas terras e as sombras já alcançavam os galhos mais altos. Foi quando meu bisavô os pegou de surpresa e os mandou descer dali. Ele ouviu a voz de um homem que pedia para ele não atirar. Como estava no escuro, o sujeito pensou que o meu bisavô estava armado com uma arma de fogo, mas ele só andava com um facão. Ele perguntou o que aquele estranho queria nas terras dele. Os vultos vistos se tratavam de apenas um homem.
Era um sujeito estranho que aproveitava o tamanho das árvores e suas folhas grandes para se esconder de alguma coisa. Quando o estranho desceu, o meu bisavô o levou na ponta do facão para um pequeno quarto nos fundos de sua casa. Ele disse ao homem que sabia que ele fazia parte do grupo que estava sendo procurado e que tinha visto mais outros com ele, atravessando a rua. O estranho então, que estava acuado no canto da parede, olhou para ele e respondeu que estava sozinho. Falou também que todos os seus companheiros estavam sem vida ou foram levados pela volante. O meu bisavô falou que ele estava mentindo, pois eram 4 vultos diferentes cruzando a estradinha, passando pelo cercado e subindo na árvore. Depois de tudo, o sujeito deu a palavra que estava falando a verdade. O meu bisavô não tinha visto mais ninguém na árvore e que ele realmente parecia estar falando a verdade. O sujeito jurou que não queria fazer nenhum mal a ele, só queria se esconder e seguir o seu caminho. O cabra implorou por Nossa Senhora do Carmo para que o meu bisavô não o entregasse para as volantes. Meu bisavô era muito devoto da santa, e o sujeito percebeu isso quando olhou para a medalhinha que lhe trazia pendurada no peito. Meu bisavô era um homem bom e não seria capaz de fazer mal a ninguém. Ele viu no olhar daquele pobre coitado que ele estava com muito medo. Meu bisavô então o mandou embora, queria-o longe de sua propriedade imediatamente. O homem o agradeceu e, antes de sair, pediu mais um favor, pois ele havia tomado um tiro na perna. Não duraria muito dentro do mato, pois ele precisava tratar daquele ferimento para que não infeccionasse, e também implorou por um prato de comida e água. Prometeu que depois disso iria embora o mais rápido que pudesse caminhar. O meu bisavô pensou por um instante sobre aquilo e resolveu ajudá-lo, até mesmo para se livrar daquele estranho, e assim, caso ele morresse, o meu bisavô ficaria sem culpa no cartório, vamos dizer assim. Aquele sujeito permaneceu ali até que o meu bisavô retornou com um prato de comida e uma vasilha com água. Depois que o homem comeu, o meu bisavô ainda limpou seu ferimento e, em seguida, o mandou ir embora. Mesmo após todos aqueles favores, o estranho homem ainda queria o seu último pedido. O sujeito explicou que as volantes o alcançariam rapidamente no meio do mato por causa dos seus cães farejadores e tentou convencer o meu bisavô a deixá-lo dormir ali. O meu bisavô pensou na proposta e acabou deixando ficar, pois se as volantes não tinham chegado ali até o momento, era capaz de já estarem bem longe. Mas antes de sair, recolheu o prato e as coisas que havia trazido e foi para casa. Meu bisavô não teve medo de ajudá-lo, pois com aquele ferimento ele não poderia lhe fazer mal nenhum, nem a ele e nem a sua esposa. Além disso, o fato de fazer mal a um bandido poderia render muitos problemas no futuro. A conversa daquele sujeito parecia fazer sentido, porém, não deu tempo dele terminar de concluir aquele pensamento, e chegou uma tropa de repente de macacos bem na frente da sua porteira. Meu bisavô ficou assustado com o que estava acontecendo, pois os soldados abriram a porteira e vieram em direção à porta da sua casa, apontando lanternas em todas as direções. A situação ficou bastante complicada para todos naquela hora. "Opa! Tem algum bandido escondido aqui?" gritou um dos soldados antes que o meu bisavô abrisse a porta. Mas sem esperar o que poderia acontecer, ele abriu e escancarou o que estava à frente de todos. "Eu vou perguntar de novo. O senhor tem algum bandido escondido aqui?" O meu bisavô era um homem que não gostava de mentiras. Sua palavra era o seu legado e sempre trabalhou duro para conseguir suas coisas e assim dar um bom exemplo. Porém, devido à situação, ele não teve uma outra opção, a não ser mentir para proteger a vida daquele estranho homem. Era 1h da manhã
e todos os soldados estavam visivelmente exaustos e famintos. Aquela resposta pareceu razoável, e o cabo que liderava a tropa resolveu acreditar na palavra dele. Depois de um momento tenso encarando os homens armados, todos lhe deram as costas e caminharam na direção da porteira. Os homens já estavam na estradinha quando o cabo percebeu que havia uma pequena construção próxima a um enorme pé de castanhola. Devido à nova descoberta, o cabo resolve ir até o local para fazer uma vistoria. O pequeno quarto poderia ter passado despercebido se não fosse pela sua astúcia. Sem ter o que fazer, o meu bisavô apenas assistiu os soldados se dirigirem para o lugar mais provável para abrigar assim um fugitivo, justamente o quartinho que ficava nos fundos. O cabo abriu a porta do quartinho, apontando o cano daquela pistola antiga para o seu interior. Após alguns minutos de tensão, o soldado gritou chamando meu bisavô para que ele se aproximasse do local. Na hora, o meu bisavô ficou branco, preocupado com as terríveis consequências que sofreria. "O que é isso, homem?" perguntou o cabo. A única coisa que tinha lá dentro eram vários moldes de barro de pão de açúcar ao longo de uma prateleira de madeira. Não havia mais nem sinal do sujeito que estava escondido ali horas antes. O meu bisavô, aliviado com o que estava acontecendo, ofereceu a eles um pouco daquele produto que estava guardado ali. Os soldados ficaram contentes com a generosidade e encheram os sacos com o açúcar bruto antes de seguirem com a viagem. O meu bisavô estava tão aliviado quanto espantado. Para onde tinha ido aquele estranho? Como que ele conseguiu sair tão depressa do quartinho antes que os soldados chegassem na porteira? Ele estava tentando entender aquela situação quando foi surpreendido por um barulho que vinha de dentro do quarto. Ao abrir a porta, deparou-se com o mesmo homem que havia sumido. O sujeito estava exatamente no mesmo lugar e com o mesmo ferimento de bala na perna. O meu bisavô ficou tão espantado com aquilo que mal conseguia perguntar como que ele havia feito para ficar invisível diante dos olhos daqueles policiais. O homem acabou desconversando e apenas lhe disse que sabia de alguns segredos. Aquela noite ficava ainda mais estranha e amedrontadora. O meu bisavô então o deixou em paz e foi para sua casa confortar sua esposa. Ele estava bem aliviado por ter escapado da revista da Volante e sabia que no dia seguinte se livraria também daquele estranho que estava em sua propriedade. Quando ele chegou em casa, explicou tudo o que havia acontecido para sua esposa. Ele disse também que estava tudo sob controle. Porém, mais tarde, naquela mesma noite, ele ouviu um rugido terrível vindo do quarto. Assustado, ele correu novamente para ver o que era. Quando ele chegou a alguns metros do quartinho, ele viu um bicho medonho com dentes e unhas enormes. Aquela coisa saiu de lá de dentro, quebrando tudo, e correu para dentro do mato. O meu avô, ao ver aquilo, ficou tão assustado que correu para dentro da sua casa, trancando a porta, tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo. O sujeito fugitivo havia se transformado naquela besta fera dentro daquele quartinho. O meu avô chegou ao ponto de ficar pensativo, tentando maquinar o que estava acontecendo. Ele não sabia distinguir se era real ou era imaginação. Mas quando ele olhou novamente pela fresta de uma das janelas que dava de frente para o seu quartinho, ele viu que o mesmo estava totalmente destruído, com a porta jogada no chão. Então ele viu que realmente aquilo ali se tratava de algo real. Depois de um tempo, ele começou a entender que haviam integrantes desses grupos que praticavam e eram adeptos dessas forças ocultas. Essa história foi passada de geração em geração pela minha família, e eu nunca a esqueci quando meu avô me contou pela primeira vez, numa época não muito distante,
da que estamos vivendo hoje. Boa noite a todos, o meu nome é Michele, eu tenho 34 anos de idade e moro com o meu marido no interior do estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Pirangi. Já nos mudamos permanentemente para Pirangi por questões de melhores salários e custo de vida. Porém, eu sou nascido e criado em Goiânia e a minha família é toda de Goiás. O relato que eu irei compartilhar hoje com vocês foi me contado pela minha mãe, Dona Euriba, quando eu tinha cerca de 14 anos de idade. É sobre quando meu avô se deparou com uma criatura nas estradas do interior de Goiás, em Itaporanga, uma cidade do interior, de onde a minha família veio. Ele afirmava que era possivelmente um lobisomem. A minha mãe tinha cerca de 10 anos de idade na época, e o que aconteceu foi lá pelo final da década de 60 e início da década de 70. Anos depois da minha mãe me contar essa história, o meu avô veio nos visitar em Goiânia. E foi quando eu perguntei pessoalmente a ele sobre essa história dele ter visto um possível lobisomem quando ele era mais jovem. E ele confirmou que a história realmente era verídica, mas que hoje em dia ele não tem certeza se era de fato um lobisomem. No entanto, ele deixou bem claro que ele tinha certeza absoluta de que o que ele viu não era desse mundo e nem algo divino. Agora, eu vou contar como ele me contou cada detalhe. Fique agora com meu avô, seu Joaquim. O meu avô já estava casado com a minha avó por anos. O nome dela é Dona Eva. Ele havia madrugado para ir até a cidade fazer compras, pois a maioria dos produtos que consumiam eram produzidos por eles mesmos na roça. Mas é lógico que algumas coisas precisavam ser compradas na cidade. Então, ele madrugava e ia a cavalo, sem muita pressa, até mesmo para não cansar o animal, levando assim algumas horas para chegar na cidade, que ficava a cerca de 40 quilômetros de distância de onde ele morava. Assim que ele fez as suas compras no armazém, ele visitou a sua irmã, no caso a minha tia-avó chamada Rita, que está viva até hoje. Segundo ele, o tempo passou rápido e não percebeu. Mas ele estava acostumado a fazer o seguinte: sempre que ia à cidade fazer as suas compras ou vender o que eles produziam na roça, e após algumas horas na casa da sua irmã, ele se despedia e ia direto para o boteco. O meu avô era obcecado por carteado, jogando truco com seus amigos e um compadre seu. Nesse dia, quando já eram quase 6 horas da tarde, ele se levantou e disse que iria pegar a estrada, pois a volta era longa e já ia chegar em casa de noite. Foi então que o seu compadre, que estava na mesa, o alertou para ele não pegar a estrada durante a noite e ofereceu até que ele dormisse em sua casa. Porém, o meu avô recusou, alegando que a Eva não gostava que ele dormisse fora sem avisar com antecedência. O compadre dele até que insistiu, mencionando boatos sobre uma criatura assustadora nas estradas, que possivelmente seria um lobisomem. O meu avô apenas riu, questionando a crença nessas bobagens. Mesmo assim, o seu compadre insistiu bastante, mas o meu avô deu de ombros, montou em seu cavalo e partiu logo em seguida. O meu avô então pegou a estrada de volta para casa. Ele contou que naquela noite a luz estava muito nítida e iluminava todo o caminho, dispensando até o uso de uma lanterna. Ele seguia sem pressa, como de costume, até mesmo para não cansar o seu cavalo, que estava carregado com as compras. Em alguns pontos do caminho, ele até descia e caminhava ao lado do cavalo para aliviar o animal. Após algumas horas, avistou a sua casa e terminou a sua viagem. Bom, então por cerca de 30 dias depois, lá foi o meu avô novamente à cidade vender algumas galinhas,
carne de sol e doces que a minha avó fazia, além de fazer as compras. Ele conta que nesse dia sentiu um mal-estar e não sabia explicar o que era, apenas sentia muita vontade de não ir. Ele disse que achou estranho, pois adorava ir à cidade para rever alguns familiares e amigos e se distrair um pouco, algo que ele sempre apreciava. Mas naquele dia sentiu uma enorme vontade de não ir, mas lá se foi ele mesmo assim. E ao chegar na cidade, fez exatamente como na última vez, realizando as compras no armazém, visitando a casa da irmã, indo para o boteco jogar carteado e em seguida foi pegar a estrada de volta para casa. Ele relata que ao pegar a estrada, a lua estava enorme novamente. Ele achava até que era uma lua cheia. Enquanto seguia calmamente pela estrada, sentiu um calafrio que percorreu a nuca até as costas, como se algo dissesse para ele fugir daquela estrada o quanto antes. No entanto, o meu avô continuou andando com calma. Ele desceu do cavalo para caminhar a pé até para poupar o animal, mas depois de cerca de uns 40 minutos, ele tropeçou e caiu. Ele pensou ter tropeçado em alguma pedra, mas ao olhar para baixo, percebeu que a sola da botina havia descolado. Tentando continuar mesmo com a sola descolando e atrapalhando muito, o meu avô então resolveu montar novamente em seu cavalo e assim seguir com seu caminho. Cerca de 10 minutos depois, o cavalo começou a bufar e relinchar assustado. O meu avô, confuso, pensou que poderia estar machucando o animal ou algo perigoso poderia estar por perto. O cavalo continuava relinchando e balançando a cabeça, como se desviasse de algo no chão. Ao olhar para baixo novamente, o meu avô notou um pequeno vulto preto do tamanho de um cachorro de porte médio. Achando que era um cachorro de rua, começou a gritar, mas a coisa era rápida. Após observar melhor, percebeu que era uma bola com pelos pretos que rolava por entre as pernas do cavalo, como se estivesse brincando. O meu avô tentou fazer o cavalo pisar na bola estranha, mas a coisa se movia ágil e evitava ser atingida. O cavalo ficou extremamente assustado, empinando e andando torto. O meu avô, já estressado, continuou seu caminho. Então, de repente, sentiu uma voz interior que dizia para fugir rapidamente para casa. Olhando ao redor, o meu avô lembrou-se dos boatos sobre um lobisomem na região, sentindo um arrepio ao olhar para a coisa que rolava por debaixo do cavalo. Notou que ela estava aumentando de tamanho. Ele então começou a fazer uma oração para São Miguel Arcanjo, de quem ele era devoto. Enquanto o cavalo corria desesperadamente, aquela bola preta, agora muito maior, vinha rolando por detrás deles freneticamente, quase alcançando o cavalo, deixando o meu avô completamente em pânico. O meu avô conta que quando começou a orar fervorosamente, sentiu um calor no próprio corpo. Ao olhar para trás, a bola estava perdendo velocidade, ficando para trás. Segundo o meu avô, assim que ele chegou na fazenda, ele pulou do cavalo, abriu a porteira, o cavalo passou e ele fechou, e viu a bola ainda rolando em sua direção. O meu avô, então desesperado, gritou: "Pare aí mesmo, Satanás! A minha casa é uma casa de Deus, ela está ungida e protegida e vigiada por São Miguel Arcanjo." Ele disse que a bola parou imediatamente após ele gritar. Ela não estava muito longe dele. Aquela bola agora tinha o tamanho do seu cavalo. O meu avô carregava consigo um punhal que ele sacou e mostrou para aquela coisa. O meu avô continuou orando fervorosamente na portaria e a coisa apenas ficava lá parada olhando para ele. Então aquela coisa tomou a forma de um enorme cão do tamanho de um cavalo. Parecia um cão gigante em pé em duas patas. Após observar o meu avô por alguns minutos, aquilo saiu andando na estrada em 4 patas e foi embora para onde quer que fosse, se dissipando no ar.
Então meu avô rezou mais alguns minutos, deixou um terço na portaria, foi para dentro da casa, pegou água benta e voltou e jogou na portaria. Meu avô conta que, quando entrou em casa, deitou-se e nem tirou as suas roupas ou as compras do cavalo. No dia seguinte, a minha avó acordou e perguntou o que havia acontecido, pois o cavalo estava lá fora com as compras ainda em cima dele e o meu avô estava dormindo ali, todo sujo e suado, com a mesma roupa que estava usando quando foi à cidade. O meu avô então contou tudo para minha avó, o que ouviu bem calada. Quando ele terminou, ela disse o seguinte: meu amor, acredito em você. Eu já vi essas coisas por outras vezes. Isso é um mau presságio, fique sabendo. Essa coisa veio nos avisar. O meu avô pensava que era um lobisomem, o mesmo que as pessoas da cidade diziam ter visto naquelas estradas. Ele acreditava que Deus o preparou para estar montado num cavalo quando aquela besta aparecesse, para que ele pudesse fugir. A minha avó, por outro lado, acreditava que na verdade era um mau presságio, um aviso de morte. A minha mãe se lembra desse acontecimento, da minha avó dizendo que era um presságio de morte. Coincidentemente, menos de um mês depois, os meus avós perderam os 2 filhos mais novos envenenados por uma mandioca brava. Mandioca brava é uma espécie venenosa, idêntica à mandioca normal, inclusive no sabor. A minha avó, sem saber, fritou e deu aos filhos para comerem. Ela conseguiu salvar os filhos mais velhos, mas os 2 mais novos infelizmente vieram a falecer, pois não aguentaram. Esse foi o relato do meu avô, uma história muito famosa na cidade de Itaporanga sobre o lobisomem, o cão negro e o mau presságio nas estradas rurais da região. O meu avô e a minha avó eram pessoas sérias e evitavam falar sobre esse assunto devido à tragédia que se abateu na família logo após esse acontecimento. Não perguntava muito sobre essa história, mas me lembro-me bem do meu avô contando-a com todos esses detalhes. A minha avó veio a falecer no ano de 2016, já o meu avô no ano de 2018, levando consigo essa história marcante. Boa noite. Oi, gente, voltando, contando aqui mais uma história pra vocês, tá? Gente, o título dessa história é Quem Ligou a Televisão? Bom, gente, essa aconteceu comigo também, né, verídica. E, gente, foi mais ou menos nos anos 99, 2000, acredito que estourando 2001. Foi nessa época, 99, 2000, 2001, né? Foi mais ou menos nesse período aí, né? Eu deveria ter uns 10, 12 anos, mais ou menos, não lembro bem. 11 anos, 9, não lembro. Eu sei que eu acho que eu acredito que eu já estava ali entre os 10 e 11 anos de idade, né? E, gente, vocês lembram que era muito comum as locadoras, né? Os filmes, a gente alugava os filmes para assistir, né? Quem nunca, né? Anos 90, anos 2000, né? A gente ia na locadora, né? Locava o filme que a gente queria e assistia. Bom, gente, essa história ela aconteceu no domingo à tarde, né? No interior, né? Eu morava em Fortaleza, mas em julho, nas férias colegiais, eu sempre ia passar as férias no interior do Ceará. E aí, gente, nessas férias, né? Eu passei lá, julho, né? As férias de julho, do meio do ano. E aí tinha saído um filme há pouco tempo, né? Esse filme tava nas locadoras do Brasil, todo mundo falando sobre esse filme, todo mundo comentando sobre ele, né? Não vou falar aqui qual é, mas acredito que vocês tenham noção de qual era. E aí, gente, eu fui passando as férias, né? No interior, eu estava na casa de uma tia minha. Então na casa morava eu, essa tia e uma prima, né? Estávamos nós 3 na casa, né? O marido da minha tia, ele morava lá, porém ele trabalhava viajando. Ele passava
15 dias no mar e 15 dias em casa, né? Ele trabalhava numa plataforma de petróleo, então ele passava 15 e 15, né? E aí, nesse período, ele tinha viajado, estava com mais ou menos uma semana, né, que ele tinha viajado. Eu estou contando aqui essas características para a gente ter um contexto, né? Bom, gente, e aí o que aconteceu? Era um belo domingo, né, a gente, fim de tarde, 4h30 para 5 horas da tarde. Essa minha tia, ela se arrumou, foi para a missa, né, para a missa da tardezinha, do domingo, e ficou eu e essa prima em casa. E aí nós alugamos esse filme. E a minha prima, gente, e aí a gente começou a se preparar, a se organizar, né? Limpamos a casa, a sala para colocar o filme, né? Ajeitamos as cortinas da casa para ficar aquele clima mais escuro, né? A gente assistiu o filme, porque era um filme de terror. E aí, gente, o que aconteceu? Nós fomos preparar tudo para assistir e essa minha prima falou, vamos fazer pipoca, né? Vamos fazer pipoca pra gente comer assistindo o filme, né? Aí eu, vamos, mas não tem refrigerante, né? Aí a minha prima, pois então tá bom, pois vamos fazer o seguinte, tu vai fazer a pipoca, eu vou lá no quarto pegar o dinheiro e vou comprar o refrigerante. Ok. E nisso, gente, a televisão na sala desligada, né? A gente ainda não tinha ligado pra começar a assistir o filme, então eu fui até a cozinha, né? E da cozinha para a sala, o que dividia a cozinha da sala, né? Era uma paredezinha, né? Tinha uma parede, porém quem estava na cozinha não conseguia ver quem estava na sala. E o mesmo caso, quem estava na sala não tinha como ver quem estava na cozinha, porque tinha uma parede e além da parede tinha um balcão em L, né? Um balcão assim que cortava toda a cozinha. Então não tinha como você ficar olhando lá para a sala, né? Você não conseguia ver. E aí, gente, eu na cozinha, né, lá ajeitando a pipoca, colocando o milho, e eu escutava a televisão, né? Ela ligando a televisão, eu escutava a televisão sendo ligada, né? Eu lembro que era aqueles programas que passavam no domingo à tarde, né? Quem não lembra, né? E aí, eu lembro que a televisão ficava mudando de canal e ficava um pedacinho no canal tal, depois mudava para outro canal, né? Aí de repente colocava em outro canal e assim, sabe? E a televisão ligada, né? E eu lá fazendo a pipoca, eu pensei, menino, a fulana, né, minha prima, a fulana disse que ia comprar o refrigerante, não foi. Aí a pipoca vai ficar pronta e quando a pipoca vai ficar pronta e quando a gente vai assistir o filme, a pipoca vai esfriar porque não tem refrigerante, que ela não foi comprar. Só que eu também fiquei na minha, né? Eu disse, eu também não vou mandar ele comprar não, porque eu também não tenho dinheiro para comprar o refrigerante. Talvez ela foi olhar lá no quarto e viu que não tinha dinheiro e não foi comprar, né? E eu fiquei fazendo a pipoca, né? Ajeitando lá e tudo. E a televisão, gente, mudando de canal, né? Assim, mudava de canal, né? E aí, com um pedacinho, porque para fazer a pipoca, eu acho que eu demorei uns 4 a 5 minutos, né? E a televisão ligada. E aí, de repente, a televisão desligou e ligaram o som, né? Ligaram o som, e aí o som ficou tocando, uma musicazinha, né? Tocando, aí depois desligaram o som, ligaram a televisão de novo. E ligaram a televisão e deixaram, né, mudando de um canal para outro, né? Tudo bem. E aí, gente, eu sei que eu preparei a pipoca, coloquei nas vasilhas e tudo, né? Peguei lá uns copos, porque podia ser que né, a gente fosse comprar um refrigerante. Gente, aí eu cheguei na sala, né? E meu povo, eis que quando eu chego na sala que eu me sento, né? Aí eu, fulaninha, cadê tu, doida? Tá onde? Tu tava aqui nesse instante, já sumiu, tá no teu quarto? Vem pra cá, mulher. Se tu não tem dinheiro pra comprar o refrigerante, deixa que a gente come a pipoca sem nada, né? Gente, eu não conto pra vocês. E isso a televisão ligada, viu? Quando eu me sentei, né, que eu chamei nada da minha prima, eu só escutei um barulho na porta. Quando eu olhei a minha prima voltando, né, chegando com 2 refrigerantes, comprou 2 refrigerantes, né? Chegou com os 2 refrigerantes. Gente, eu gelei, a minha prima na mesma hora, eu acredito que ela percebeu, né? Ela, o que foi? Eu, não, nada não quis contar, porque como a gente ia assistir o filme, né, e era de terror, ela poderia ficar com medo e não queria assistir. E eu doido pra assistir o filme, fiquei calado, né?
Mas aí, gente, ela colocou a fita, nós assistimos, correu tudo bem, né? Mas aí até hoje eu pergunto, quem estava manuseando a televisão, né? Quem estava mexendo na televisão, né? E assim, depois eu levantei várias hipóteses. Poderia ser alguma queda de energia? Sim, mas se fosse queda de energia, gente, na cozinha que eu estava, como ela ficava, assim, tinha essa parede, esse balcão, a cozinha ela ficava um pouco escura, então a luz estava acesa. Se fosse queda de energia, a luz da cozinha teria apagado, né? E o fogão dessa minha tia também, eu lembro que na época era aquele fogão elétrico, né? Eram os primeiros fogões elétricos, assim que saiu os fogões elétricos. Então, se fosse problema de energia, o fogão também talvez não teria acendido, né? Porque estava tendo queda de energia, né? E detalhe, gente, não tinha como ser alguém, porque como eu falei pra vocês, o marido dessa minha tia trabalhava, estava na plataforma de petróleo, né? E essa minha tia tinha ido pra missa, né? E ela só chegou depois, lá para 7h30, 8h da noite, quando ela chegou da missa, né? Que após a missa ela ainda saiu com o pessoal da igreja, né? Com as amigas dela da igreja, então chegou, já era 7h30, 8h da noite. Então não foi ela. A minha prima também tinha ido comprar o refrigerante, né? Ou seja, então esse horário, e por mais que digam assim, foi sua prima que deixou para ir comprar na hora que você estava perto de terminar a pipoca. Não foi, gente, porque da casa para o mercado que vendia o refrigerante era cerca assim de 10 a 15 minutinhos, não era tão perto, não era tão próximo, né? Então não tinha como ela ter brincado na televisão e ter ido comprar o refrigerante e assim que eu sentei ela ter voltado logo, não teve como, né? Então até hoje eu me questiono, quem estava naquela televisão? E detalhe, gente, o que mais me apavorou, porque quando eu fui fazer a pipoca, a TV estava desligada. E quando eu volto, a TV estava ligada, né? E quando eu estava lá ajeitando as pipocas, quem é que estava mudando de um canal para o outro? E detalhe, quem ligou o som também, né? Então até hoje eu me questiono, né? Eu me pergunto muito sobre isso. E detalhe, gente, eu lembro que também eu fazendo a pipoca, né? Eu ouvia uns passos na sala, como se a pessoa estivesse passando assim de um lado para o outro na sala, né? E não era a minha prima, porque ela tinha ido comprar esse refrigerante, né? Só que como eu pensei que ela não teria ido comprar, que talvez não tinha dinheiro, talvez a mãe dela não tivesse deixado dinheiro para ela ir comprar o refrigerante, então eu pensei, né? Eu imaginei que era ela ali na sala brincando, né? Fazendo aquele movimento, mas não era, porque ela tinha ido comprar esse refrigerante, né? E é isso.